Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou a Isabel Wittmann. Eu sou a Camila Vieira. E você está escutando o Feito por Elas. O programa de hoje, nós vamos já adiantar aqui um spoiler, vai ser sobre a Bárbara Hammer, que completaria 80 anos agora, no dia 15 de maio. E hoje nós temos aqui uma convidada para esse programa, que é a Carol Almeida, que ela é crítica de cinema, é membro da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e das Elviras, coletivo de mulheres críticas de cinema, e também é integrante do MAP, Mulheres no Audiovisual Pernambuco. A Carol é doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco e ela está organizando uma mostra chamada Diálogos Bárbara Hammer no Festival Olhar de Cinema, que vai acontecer do dia 5 ao dia 13 de junho em Curitiba. Então, Carol, para começar, conta para quem está nos ouvindo um pouco sobre a sua trajetória profissional e acadêmica e talvez, assim, um pouco como você conheceu também o trabalho da Bárbara Hammer. Oi, gente. Oi, todo mundo. Oi, Isabel, Camila, a todas as ouvintes e ouvintes. Então, hoje eu sou pesquisadora de cinema, né? Tô no doutorado, enfim, em menos de um ano, se tudo der certo, eu concluo o doutorado. Minha pesquisa, na verdade, é sobre cinema brasileiro contemporâneo. E eu venho trabalhando com cinema já há um bocado de tempo, assim, porque eu, na verdade, antes de me dedicar exclusivamente à pesquisa, eu era jornalista, né? Então, eu escrevia muito sobre cinema, ainda escrevo, eu tenho um blog chamado foradequadro.com, em que quando dá um tempinho, enfim, quando eu consigo respirar, eu consigo escrever alguma coisa lá. Então, eu sempre escrevi sobre cinema desde que eu comecei a trabalhar em jornais e depois em revistas. Então, esse contato que eu tenho já vem de longa data e no caso, com o contato com a obra de Bárbara Hammer, eu acho que ele, na verdade, ele veio a partir de estudos que eu já fazia, na verdade, estudos bem paralelos, assim, não era nada academicamente referendado, mas era uma coisa de interesse próprio meu, como mulher lésbica, de entender que, enfim, que figurações, que narrativas lésbicas existiam no mundo e se colocavam, seja fosse na literatura ou no cinema. E aí, obviamente, o nome de Bárbara Hammer surge a partir daí, porque ela é um ponto central nessa história, um dos pontos centrais dessa história. Então, comecei a ter interesse pelo trabalho dela, consegui alguns pouquíssimos filmes, assim, entrar em contato com eles na Deep Web da cinefilia, e aí depois disso consegui, enfim, ter contato com mais filmes a partir de mostras que foram realizadas sobre Bárbara Hammer aqui no Brasil, e aí, enfim, felizmente surgiu, quer dizer, felizmente e infelizmente também, porque surge também em função do falecimento da Bárbara Hammer, recente, porque foi isso, assim, eu já faço parte há 3 anos da curadoria do Olhar de Cinema, e em função da morte da Hammer, o pessoal do festival decidiu fazer esse tributo a ela, que na verdade realmente uma pequena mostra da potência que é Bárbara Hammer, tentando articular o trabalho dela com o trabalho de realizadoras brasileiras. E aí é uma mostra que foi meio que pensada junta pela Carla Italiano, pela Camila Macedo, pela Karine Martins e por mim. Então são 4 mulheres que, enfim, a gente trocou algumas ideias sobre que filmes poderiam criar diálogos, tanto é que o nome da mostra se chama Diálogos Bárbara Hammer, que filmes poderiam criar conversas, né, com o trabalho dela. A gente não tinha como fazer uma mostra inteira Bárbara Hammer, porque aí seria uma coisa realmente extra festival, né, dentro da grade que o festival disponibiliza, nossa janela não era tão grande assim, então a gente decidiu fazer essa mostra com 2 curtas dela. Um deles é quase que uma introdução à obra da Bárbara Hammer, sobre o qual a gente vai falar mais um pouco aqui, que é o Dictatics, de 74, e o outro curta-metragem é o Double Strength, que foi traduzido aqui no Brasil para Força Dupla, de 78. Então tem esses 2 curtas, e aí daqui a pouco eu posso falar um pouco mais sobre o conceito geral da mostra, porque tem outros curtas que estão articulados juntos aí. Então já aproveita e pode emendar, pode explicar um pouco pra gente. Então, vamos lá.
Beleza, então, como a ideia inicial a gente não tinha tantos filmes da Barbara Hammer para poder exibir, já que a janela era curta, o espaço era pequeno, a ideia foi, ok, já que a gente não vai poder, por exemplo, exibir nenhum dos longas da Barbara Hammer, então a gente pegou 2 curtas-metragens que são muito fundamentais para entender o trabalho dela, e a partir desses 2 curtas a gente fez uma conversa, né, entre essas 4 mulheres que estão na curadoria, de que filmes brasileiros são direto ou indiretamente herdeiros do trabalho da Barbara Hammer, enfim, de todas as ideias que ela performa nos filmes dela e fora dos filmes também. E aí a gente chegou em 3 filmes que eu acho que são 3 filmes, enfim, que são muito, não exatamente que devem muito, mas que eles fazem uma certa continuidade de pensamento sobre corpo e como a câmera-corpo se move junto com as pessoas que estão em cena, que são os filmes Latifúndio, da Érica Sarmet, que é também pesquisadora de cinema e que vem trabalhando com a ideia do que é o pornográfico e do pós-pornográfico. Érica Sarmet também tem muito contato com o trabalho da Barbara Hammer. Os Xismanas, da Clarice Ribeiro. Ambos esses 2 filmes são de 2017, são filmes super recentes, e um mais recente ainda, que é o Boca de Loba, um filme do Ceará, da Bárbara Cabeça. O Latifúndio é do Rio, e o Xismanas, ele tem coprodução Rio e outros lugares também. E aí, a ideia, na verdade, é colocar esses filmes para conversar mesmo, porque eu acho que, e obviamente, o Olhar de Cinema, ele é um festival que também pensa muito essa coisa do debate, né? Então a gente está nesse momento pensando que tipo de debate a gente pode levar para a sala de cinema a partir desses filmes juntos. E aí tem um outro filme que entra dentro dessa conversa, né, desse Diálogos Barbara Hammer, que é um filme que foi exibido agora no começo do ano, inclusive um pouco antes da Barbara Hammer falecer, que é o Verver, da Deborah Stratman, que também é uma realizadora experimental. E é um filme que foi feito em função a partir de filmagens não editadas, né, não montadas pela Hammer, mas são filmagens que ela fez, e aí ela chamou a Deborah Stratman para concluir o filme. Na verdade, ela tem, acho que 5 filmes que vão ser concluídos por outras pessoas. A Deborah Stratman é uma dessas pessoas, e aí a Débora fez um filme falando um pouco do trabalho da Bárbara, da relação dela com outras realizadoras do cinema experimental. Então é um filme super importante para a gente também contextualizar a Barbara Hammer na história desse cinema experimental. O filme vai estar na mostra junto com esses 3 brasileiros que eu falei e junto com o Dialectics e a Força Dupla. Então, acho que vai ser bem legal, e a ideia, como eu falei, depois da sessão a gente também tem um espaço de debate. Então, a gente ainda está pensando o que vai ser esse espaço de debate, quem é que vai poder estar lá, para, enfim, potencializar isso daí. Então, esse isso está em andamento agora. Maravilha. A Érica Sarmet também era uma pessoa que a gente tinha convidado para participar aqui do programa. Infelizmente não foi possível, mas eu e a Raquel estaremos lá no Olhar de Cinema. A gente vai cobrir para o Feito por Elas. Provavelmente vamos fazer um Drops, então a gente espera poder conferir também essa mostra e depois contar para quem estiver nos ouvindo, né, como foi assistir esses filmes e participar desse diálogo, né? E agora, assim, além do seu blog, do seu site, né, do Fora de Quadro, tem algum outro lugar, redes sociais, que quem estiver nos ouvindo pode te encontrar? Então, primeira coisa, ótima notícia que vocês vão estar lá no Olhar de Cinema, isso vai ser ótimo para a gente trocar mais informações depois. Quanto às minhas redes sociais, eu saí do Facebook, e aí eu não tenho mais Facebook, mas por enquanto eu me mantenho no Twitter, até a minha sanidade aguentar, né? Então, no Twitter, a minha arroba é Carol Types, né? Types. E aí eu tô tentando me comunicar com o mundo a partir do Twitter agora, e é isso, assim, eu acho que é a minha ponte com o que está acontecendo. Ótimo.
Eu queria só frisar a importância que é ter essa mostra da Barbara Hammer no Brasil, porque, se eu não me engano, acho que só teve uma outra mostra no Brasil, né, que foi uma retrospectiva da Barbara Hammer, que aconteceu em 2017 na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. Exato. Fora isso, a gente, isso, né, procurar os filmes da Bárbara na Deep Web, né, porque os filmes não estão aí disponíveis de uma forma muito fácil, né, então, assim, realmente é um privilégio ter essa mostra, e parabéns, Carol, pela iniciativa, e toda a curadoria do Olhar de Cinema. Então, eu fico muito feliz com a curadoria mesmo, assim, porque eu acho que foi uma conversa muito coletiva, de pensamento mesmo, e é isso, ela faleceu, a gente já estava num processo intenso de debater, enfim, as outras mostras da curadoria, porque são várias mostras que o Olhar de Cinema tem. Eu, por exemplo, faço parte da equipe de curadoria de curtas-metragens, a Carla faz parte da equipe de curadoria de longas, a Camila e a Karine também estão comigo na equipe de curtas. E aí, quando a Hammer faleceu, imediatamente veio essa ideia, e eu acho que foi muito bem, assim, ela foi imediatamente abraçada por todo mundo da equipe do Olhar de Cinema, e foi muito legal, assim, é isso, poder exibir um filme que seja da Barbara Hammer em uma tela de cinema, numa sala de cinema, é um evento, assim, e é um evento que não pode ser minimizado. Eu acho que é uma coisa super potente. Enfim, a gente está falando de corpos que desde sempre foram corpos dissidentes e que continuam sendo corpos dissidentes, né, dentro de uma narrativa heteronormativa, e que tem um peso político muito grande, assim, e me parece que um peso político cada vez maior, assim. Eu acho que a obra de Barbara Hammer só tende a crescer na cabeça da gente à medida que, enfim, que a gente tem contato com ela. Maravilha. Bom, e como vocês já devem ter percebido, o programa de hoje, então, é sobre a Barbara Hammer, né? Já falamos bastante, né? E a Barbara Hammer, ela teria completado, como mencionado, né, 80 anos agora, no dia 15 de maio. A gente já estava preparando esse programa desde o começo do ano. Infelizmente, ela acabou falecendo antes do programa ser gravado, né? Ela faleceu no dia 16 de março, então com 79 anos. Não foi exatamente uma surpresa, né? Porque ela já estava lutando há 13 anos contra o câncer. Ela era uma ativista sobre o direito de morrer. Ela falava muito sobre a questão da eutanásia, né? E a Barbara Hammer, ela nasceu no dia 15 de maio de 39, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em 61, ela se formou em psicologia pela Universidade da Califórnia e ela terminou o mestrado em literatura inglesa em 63. Em 74, ela lecionava em uma universidade no interior da Califórnia, era casada. Quando se assumiu lésbica, deixou o casamento para trás, partiu com uma câmera Super 8. E foi nesse ano que ela filmou o Dyke Tactics, que, numa tradução bem livre, seria algo como Táticas Sapatonas, um dos seus filmes mais conhecidos. E ela também terminou o mestrado de cinema nessa mesma época. O primeiro longa dela foi o documentário experimental Nitrate Kisses, Beijos de Nitrato, também em tradução livre, né, que foi só em 92. Segundo o IMDb, ela tem 43 créditos de direção, né, então são muitos filmes. A maior parte deles são filmes em curta-metragem, são filmes experimentais, né. E, além dos 2 filmes já mencionados, a gente também vai conversar sobre o History Lessons, aulas de história, né, que é um filme de 2000. Sobre o trabalho dela, ela tem uma citação dela no próprio site oficial, barbarahammer.com, que eu não sei qual é o contexto em que foi tirado, né, mas ela menciona assim: eu escolhi o filme e o vídeo como um meio de tornar o invisível visível. Qualquer um pode ficar de fora da história. Me vejo impelida a revelar e a celebrar pessoas marginalizadas cujas histórias não foram contadas. Então, para começar, eu acho que esse aspecto que ela mesma destaca do trabalho dela, né, é muito interessante que, com todo o experimentalismo, a forma como ela coloca o corpo em primeiro plano, mas não é qualquer corpo, né? Ela traz para a cena uma corporalidade queer, ela coloca um sexo pornográfico mesmo, mas fora do mainstream, ela coloca as mulheres lésbicas e as histórias dessas mulheres em primeiro plano nessas narrativas que ela cria nos vídeos, nos filmes experimentais ou não, né? E aí eu queria saber de vocês qual que foi o primeiro contato, qual foi o primeiro filme, em que momento vocês
assistiram esses filmes e qual foi o impacto? Então, o primeiro filme, curiosamente, que eu vi da Barbara Hammer foi o próprio Dietetics, porque eu acho que talvez seja o filme que as pessoas consigam mais circular. E aí foi numa salazinha de cinema no Rio de Janeiro, na verdade, não era uma mostra Barbara Hammer nem nada, mas aí conseguiram esse filme para falar de cinema lésbico e tal. E aí eu me lembro que eu pirei completamente, assim, tipo, que imagens são essas, assim? Porque é isso, quando a gente pensa, por exemplo, em imagens de sexo entre mulheres, vem todo um padrão, que é um padrão que foi, enfim, heteronormativizado, de como esses corpos se localizam em cena, e com os quais a gente sempre se acostumou com esse tipo de imagem. E aí vem a Barbara Hammer e me traz outro tipo de imagem, que talvez seja uma imagem muito mais próxima de de uma sensação tátil mesmo do que ela me traz. E ela, enfim, ela advogava por isso, pela tatilidade das imagens, né? Pelo corpo estar, de fato, em contato com o corpo das espectadoras ou dos espectadores que estavam vendo seus filmes. E aí, com Dietetics, aquelas imagens de uma câmera que se move à medida que os corpos se movem juntos e se excitam juntos, e uma câmera que me parece que se excita junto também com essas mulheres, e as mulheres também, de uma forma curiosa, se excitam também com a câmera, essa câmera que é sempre uma máquina tão opressora, né? Assim, eu acho que qualquer pessoa diante de uma câmera reage com o corpo de uma forma estranha, porque é um objeto estranho, né, que fica na frente da gente. E aí, essa câmera, que eu estou falando aqui de câmera-corpo da Barbara Hammer, é uma câmera que estranhamente não oprime, é uma câmera que está junto dessas mulheres. Então, foi bem forte, assim, ver isso daí numa sala de cinema. E, assim, eu sou muito grata por ter visto pela primeira vez, ter tido contato pela primeira vez com a obra dela numa tela grande. E foi isso, assim, foi um grandíssimo impacto. E aí, depois disso, foi quando eu fui, de fato, procurar sobre outros trabalhos dela. Acho que o primeiro filme que eu vi da Barbara Hammer foi Women I Love. E é curioso vocês terem falado da Erika Sarmet, porque eu assisti esse filme numa apresentação da Socine, que ela fez sobre esse trabalho específico, e acho que ela mostrou quase todo o filme, e eu fiquei impressionada, porque na época eu já estava fazendo uma pesquisa muito grande de filmes dirigidos por mulheres, e não conhecia, nem o nome da Barbara Hammer não tinha ouvido falar. E aí, depois disso, eu fiquei obcecada e procurei tudo, assim, do que tinha disponível de filmes dela na Deep Web, e vi bastante coisa, e depois disso, vi filmes que faltavam na retrospectiva que teve na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. E também, assim, o que me impressiona, assim, não só esses elementos que a Carol falou, mas também porque ela realmente tem uma filmografia muito extensa, e ela tem, pelo menos assim, eu consigo observar umas 4 fases, assim, na filmografia dela. Tem essa fase dos anos 70, né, quando ela se descobre lésbica, e ela, em plena segunda onda do feminismo, e ela vai colocar, né, nesses filmes curtos, colocar em primeiro plano, né, a vivência da sexualidade lésbica, né, por um caminho muito pessoal, mas também aberto a uma coletividade. Tem essa relação muito forte, né, da visão com o toque, né, acho que o toque para ela fala isso em vários textos, em várias entrevistas sobre o trabalho dela, ela fala da importância do que né, essas imagens táteis, né? E esse período dos anos 70 é um momento de muita celebração, assim, eu vejo, é uma obra que tem um entusiasmo muito grande, é uma sensação de liberdade, e construindo essa relação do corpo dessas mulheres com a natureza. E um dos curtas que eu mais gosto dessa fase inicial é o Super Die, que, assim, acho que é um curta bem celebratório, assim, que são mulheres, né, que estão com escudos, né, escudos com essa palavra, as Amazonas, né, e elas estão ali ocupando aquele espaço público, que já é um espaço urbano, mas também ela volta para essas imagens que tem uma relação com a natureza também, mas ao mesmo tempo ele é um filme muito humorado, sabe? Assim, ele tem um humor muito
muito peculiar, assim, eu gosto disso, sabe, porque assim, quando a gente pensa em personagens lésbicas, né, no cinema, a construção, o que a gente vê são personagens que morrem no final, que tem um desfecho trágico, e o que a gente vê nesses filmes da Bárbara é justamente o oposto, sabe, tem essa vivência, tem essa experiência de uma sexualidade a partir, né, dessa sensação de liberdade e que tem uma alegria mesmo, assim, de viver. Então, assim, acho que talvez de todos assim, dessas 4 fases que eu falei, acho que dos anos 70, para mim, é uma das mais interessantes. Mas aí, depois, nos anos 80, quando ela já tinha feito todos esses filmes e ela não consegue um reconhecimento dentro das artes, né, vamos dizer assim, né, e aí ela passa a fazer um cinema mais abstrato, né? Tenta trabalhar mais com um cinema mais formal. Ela vai por essa investigação, que ela também gosta de fazer, é uma coisa que ela não nega. Tem um texto que ela fala sobre o abstracionismo na obra dela. Mas ela começou a fazer esses filmes mais formais, né? A partir do não reconhecimento da obra dela no campo da arte mesmo, das artes visuais, né? E a partir desses filmes, como, por exemplo, o Pools, né? O Pond and Waterfall, que são filmes que brincam com a luz, com a cor, né? Tem uma relação muito forte com a impressão ótica, né? São estudos que ela vai fazendo sobre a percepção. Ela passa a ter reconhecimento em galerias, né? Como, por exemplo, ela passa a ser convidada pelo MoMA para exibir os filmes dela lá. Então, assim, ela já começa a ganhar um reconhecimento, digamos, internacional no campo da arte. Depois disso, nos anos 90, ela retoma o cinema lésbico, mas a partir de uma outra orientação, que não é aquela dos anos 70, né? Seria menos celebratório, mas no sentido mesmo de recriar essa história, né? Acho que a partir de documentários mais ensaísticos, né? Que pensam o apagamento histórico da sexualidade lésbica. Então, ela está mais interessada aqui nos anos 90 em ressignificar essa história, né? Desconstruir uma certa identidade social que foi imposta às mulheres lésbicas, né? E colocar a voz dessas mulheres para serem ditas, né, e falar um pouco dessas experiências que foram negadas, e aí quando vem o Nitrate Kisses, o History Lessons, que a gente vai falar mais tarde. E depois, nos anos 2000, aí ela já vai fazer filmes, um pouco da experiência dela com o envelhecimento e com a doença, né, que ela, em 2006, ela foi diagnosticada com câncer no ovário. Então, assim, são 4 fases, né, são 4 facetas, assim, da Barbara Hammer que são, assim, acho que cada uma dessas fases dá para explorar bastante coisa. É legal, e é engraçado, assim, é curioso perceber como nessas 4 fases, que como você bem falou, são fácil de você identificar, existem sempre esses 2 grandes eixos, assim, que de um jeito ou de outro eles estão, eles se cruzam nessas 4 fases, que é a coisa do apagamento, né, dessa, enfim, desse trabalho que ela se chama de investigadora, né, de arqueóloga. E aí, enquanto arqueóloga dessas imagens, que são sempre apagadas, ela está ali para fazer com que essas imagens existam. Então, eu acho isso... E aí, mas não apenas fazer com que elas existam, mas fazer que elas existam de uma certa maneira, com uma certa linguagem. Aí, que linguagem é essa? E, obviamente, essa linguagem, ela vai... nessas 4 fases, ela às vezes ela muda um pouco, mas existe, eu acho que uma coisa que é muito central no trabalho dela, que é uma ideia de reconstruir histórias a partir da invenção, enfim, de uma ideia de invenção mesmo, assim. E ela faz isso, como você bem falou, às vezes com muito senso de humor, assim. Eu acho que é muito legal falar da ironia do trabalho de Barbara Hammer em vários momentos, assim. Quando a gente for falar do History Lessons, é inevitável falar, porque aquilo é uma grande comédia, assim. Eu sei que tem umas imagens muito fortes no filme, pesadas, mas, de uma maneira geral, é um filme bastante irônico. E aí é isso, assim, é a maneira também como ela vai ser arqueóloga no cinema, né? Isso. E aí o segundo eixo que eu traria é justamente essa coisa que a gente já falou aqui, que é o corpo, né? Esse corpo como uma epistemologia mesmo, como um método de observar, com um certo jeito de organização do pensamento, assim, o corpo como um modo de pensar. E aí eu acho que ela
isso está atravessado em todo o trabalho dela, desde os anos 70 até os trabalhos mais recentes dela. Uhum. O próprio Tender Fictions, né, que é aquele filme que ela vai fazer, é uma autobiografia, né, é bem humorado também, porque ela vai brincar com essa ideia da biografia também, né, ela vai fazer ela vai fazer um filme, né, falando um pouco da história dela, mas ela brinca com essa tentativa de uma cineasta, né, fazer a biografia de si mesma, assim. Então, realmente, esse humor perpassa mesmo todas essas fases, assim, é bem interessante. Nesse quesito do humor, eu também gostei muito do Super Dyke, né? Eu acho que ele realmente se destaca aí, porque ele é muito divertido, ele tem esse bom humor, uma celebração, né, do corpo e da sexualidade dessas mulheres que estão sendo retratadas. Eu já conhecia o trabalho da Barbara Hammer de ter lido a respeito e de ter visto entrevistas com ela e tal, mas eu não tinha tido acesso a nenhum filme até o ano passado, quando teve uma retrospectiva no festival no Mix Brasil, aqui em São Paulo, que era sobre diretoras pioneiras lésbicas, e aí foi passado o Nitrate Kisses. E eu assisti e eu fiquei completamente apaixonada. Eu saí daquele filme falando pra todo mundo que filme maravilhoso e dizendo pra todo mundo que tinha que assistir. Foi assim um negócio, a gente vai conversar mais sobre o filme, mas me bateu assim forte, assim, foi pesado a forma como mexeu comigo, né? E aí os outros filmes que eu fui vendo foi agora pra gravação, porque realmente eu não tinha tido acesso aos filmes dela. A Camila que conseguiu, né? Na Deep Web. Na Deep Web. E eu espero que quem estiver nos ouvindo consiga assistir esses filmes, porque eles são muito importantes e também são muito interessantes. E aí, a gente estava mencionando já o Dyke Tactics, né? E ele é um documentário experimental, ele tem só 4 minutos de duração, e é sobre casais de mulheres lésbicas. Ele é considerado o primeiro filme de temática lésbica dirigido por uma mulher também lésbica. Porque, como a Carol estava mencionando, muitas vezes, quer dizer, constantemente, né, na história do cinema, a gente tem representações de mulheres que se relacionam com mulheres com um olhar fetichizado. Muitas vezes esse olhar é construído por homens, para homens, né? E aqui a gente tem esse momento em que uma mulher se dedica a explorar essa temática e mostrar outras mulheres lésbicas como ela. Na década de 70, pela primeira vez, né? Uhum. Pois é, e é muito doido isso, porque a gente está falando de 74, né? O volume de imagens que em 1974 o cinema já... Putz, a gente estava já falando enfim, de um cinema bastante avançado em termos de, não apenas de acervo, de repertório de imagens, mas de linguagens, né? São vários, até 1974, toda uma história de evolução do cinema aí. E aí você, em 74, somente ter um primeiro filme, que é justamente isso, é um curta-metragem, que coloca esses corpos de mulheres e faz isso de uma maneira tão absolutamente... Que é isso, o título do filme ele já traz tudo pra gente, assim, Dyke Tactics tem a ver com tatilidade, tem a ver com tática, tem a ver com de uma série de coisas, assim, eu acho que a palavra é muito rica, sabe, pra a gente meio que abrir ela e tentar, sei lá, não esmiuçar o filme, mas tentar abrir o filme a partir também de abrir essa palavra, Dyke Tactics. Uhum. Porque é isso, assim, são imagens que já deveriam ter acontecido e que ela faz esse exercício de simultaneamente, de ser uma mulher lésbica, ser uma mulher arqueóloga, entre aspas, como ela mesma fala, para dar a ver essas imagens, que já deveriam estar circulando, enfim. E aí depois tem todo um trabalho dela de resgatar outras imagens que, enfim, que já tinham circulado antes, mas que nunca tinham sido, obviamente, filmadas por uma mulher lésbica, porque isso em si já era absolutamente contra-hegemônico, digamos assim. Ser uma diretora... E é isso, assim, eu acho que a coisa mais importante dessa história toda é que Barbara Hammer, a toda hora, estava se autodenominando como uma mulher lésbica. Ela não chegava num festival, ou, sei lá, a primeira vez que ela foi exibir o Dyke Tactics, ela não exibiu o Dyke Tactics mostrando, esse foi um filme que eu fiz e eu sou uma diretora. Não, eu sou uma diretora lésbica, fazendo essas imagens aqui. Então,
esse processo de autodenominação dela diz muito a respeito do que ela quer trazer com o trabalho dela. Tipo assim, não vem à toa. Fica marcado na obra, né? E uma coisa que chama muita atenção nesse filme são justamente esses corpos, né? Porque começa com essas mulheres já nuas, né, na grama. A impressão que dá, assim, é que eles são corpos que estão aproveitando para si mesmos, né? Então, essas mulheres, elas estão dançando, elas estão pulando, e é toda uma coisa de aproveitar essas sensações, como tu falou, o tátil que está colocado ali, né? E de uma maneira que, embora elas também sejam colocadas como lésbicas, e embora elas estejam nuas, não me parece sexualizado nesse filme, assim. É muito o corpo pelo corpo, o corpo aproveitando aquele momento. Eu acho que são corpos... É isso, a beleza do filme é que são corpos excitantes e excitáveis a partir das imagens, que não estão sendo colocados a serviço do que a gente vai chamar do olhar masculino, né? São corpos filmados por uma mulher sapatão, que está filmando mulheres sapatões se amando, né? Então, e eu fiquei muito pensando aqui, o fato do filme ser nesse espaço meio campestre, assim, no meio das folhas lá, enfim, dessa grama. Eu fiquei pensando muito na iconologia da história da arte, assim, de como esse espaço da relva, dos jardins, ele sempre foi muito marcado como um cenário para um nu feminino. Só que um nu feminino a serviço de um olhar exclusivamente masculino. E aí não é à toa também que ela traz esse cenário para o filme. Porque se a gente fosse, sei lá, tem o clássico O Almoço na Relva, do Manet, que é aquela cena, aquele piquenique que os homens estão super vestidos, né, com camisas de manga comprida, casacos, cartola. Isso, tudo. Eles estão, porque tá frio, né? E aí tem aquela mulher olhando quebrando a quarta parede, olhando para fora, e ela tá completamente nua, porque ela tá olhando para esse espectador homem que tá olhando para ela nua. Então é outro regime de imagem. E aí, mais uma vez, não é à toa que ela escolhe esse cenário para esse filme. Até porque, no final das contas, é esse entendimento, né, de que a mulher tá para a natureza, assim como o homem tá para a cultura, né? Então, muitas vezes esse retrato vincula a mulher à nudez, o corpo descoberto da roupa, que a roupa é o aspecto da sociedade, né? A natureza, a relva, a grama, enquanto o homem tá vinculado à cultura, à sociedade, isso numa visão estereotipada, né? Eu acho importante isso que a Carol falou, porque esse ponto, assim, embora a Carol tenha explicado assim com maior profundidade, mas assim, esse ponto foi justamente um ponto criticado na época quando o filme foi exibido, porque muitos críticos acharam que esses primeiros filmes dela, né, que tem essa relação dessas mulheres com a natureza, acharam que era uma perspectiva essencialista, sabe, do que seria mulher. Mas, enfim, aí ela... Em várias entrevistas ela fala sobre isso, né, porque ela não conseguia entender, e ela estava ali naquele momento querendo, assim, falar mesmo dessa experiência dela, né, como mulher lésbica, e para ela era muito natural, assim, que tivesse essa relação muito próxima com a natureza, porque ela vê essa relação com a natureza numa perspectiva mesmo de transformação política, né, esse valor que ela dá muito grande ao toque, né, e a questão do ritual dessas mulheres que aparecem nesses primeiros filmes dos anos 70, para ela é muito caro, porque ela pensa, né, como fazer esses filmes, mostrando essa experiência dela como mulher lésbica naquele período que ela estava se descobrindo. Ela tinha 30 anos quando ela fez esse filme, né? E ela foi exibir na universidade, assim, ela ficou com receio, inclusive, de como é que seria recebido, porque ela até fala que nos anos 70, mesmo as mulheres lésbicas que assistiam aos filmes, elas ainda eram muito conservadoras. Ela não encontrava mulheres, assim, que pudessem se arriscar e fazer filmes da forma como ela fez, né? Porque essas mulheres ainda preferiam manter um certo status quo, né? Porque era mais seguro para elas, né? E daí tinha toda essa dificuldade, mas essa relação desses filmes iniciais, depois com os filmes nas outras fases dela, assim, ela enfatiza muito isso, porque eu sinto que existe essa preocupação mesmo ecológica mesmo, da relação desses corpos com o mundo, né? Assim, que outro tipo de experiências são essas, né?
Então, me parece que essa crítica que se fez na época, né, dizendo que eram essencialistas, eu acho muito frágil mesmo, de fato. E teve uma outra crítica também, e nisso ela pensou muito, era que foi muito criticada também porque só mostravam mulheres brancas, né? E aí ela realmente mostrou isso, assim, não, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, são filmes em que mostram a experiência de uma mulher lésbica branca, e que, na verdade, deveriam haver outros filmes também que mostrassem outros tipos de experiências. E tanto é que os filmes dos anos 90 dela, ela já começa a falar das mulheres negras lésbicas, né? Porque ela começa a repensar também esse lugar que ela está fazendo. Mas aí foi engraçado porque eu li uma entrevista e que tinha um jovem que foi abordar justamente esse ponto, né, da ausência de mulheres negras nessa fase inicial, dos anos 70, na obra dela. E aí ele diz assim, não consigo entender por que as pessoas estão criticando isso no seu trabalho, porque, na verdade, a gente vive um momento em que tudo tem que ser inclusivo e não é bem assim. Aí ela diz, não, você está errado. Aí ela diz, não, você está errado. De fato, os meus filmes é isso, a experiência de uma mulher lésbica branca. E eu tenho que repensar isso. E ela repensou mesmo, assim. Então, era isso, essa capacidade de autonomeação, que era realmente muito importante, né? Se colocar, exibindo esses filmes e dizendo, não, eu sou uma mulher lésbica fazendo esses filmes experimentais, né? Não era só cinema experimental. Né? Então, essas coisas realmente eram muito caras e sempre fez parte de um amplo debate, de uma discussão, quando ela exibia esses filmes. Mas eu acho que é isso, assim, ela sempre foi muito... Ela não é isso, uma diretora de cinema que está ali para lucrar com seus filmes. Ela está ali porque aquilo ali é a vida dela, né? E aí, como aquilo é a vida dela... eu acho que com todas as questões que vêm, tanto essa crítica a um certo essencialismo ali no começo, ou essa questão da ausência de corpos negros nos filmes, tudo isso ela vai parar, ela vai escutar, ela vai processar sobre isso para ela conseguir responder a partir também dos filmes. Então, assim, eu acho que a resposta que ela vai dar a tudo que é colocado, enfim, seja colocado com o peso certo ou com um outro peso, ela vai escutar tudo e vai dar resposta sempre a partir dos filmes. Assim, eu acho que é muito importante acompanhar essa... Eu não vou chamar de evolução porque não é evolução, mas esse andar da obra dela ao longo dos anos. Uma trajetória, né? Isso. Justamente dando continuidade a essa trajetória, a essas reflexões que ela estava fazendo sobre a sexualidade, sobre os corpos, e já trazendo um aspecto histórico. Então, em 92, ela lançou o Nitrate Kisses, que é um documentário dividido em 4 capítulos. O primeiro é com mulheres contando como era ser lésbica nos anos 30, 40 e 50 nos Estados Unidos. O segundo sobre homoerotismo em filmes antigos. E também uma questão da estética, né, do camp e tudo mais. O terceiro sobre a repressão a pessoas LGBT pelo nazismo na Alemanha de Hitler. E o quarto sobre os arquivos de história lésbica de Nova York. Essas histórias elas eram entremeadas por filmagens de casais fazendo sexo. E o filme ele foi lançado no Festival de Sundance e Toronto e foi indicado ao Grande Prêmio do Júri de Melhor Documentário no Festival de Sundance e venceu também o prêmio de Melhor Documentário no Festival Internacional de Cinema realizado por mulheres em Madrid. E como eu tinha mencionado antes, esse filme foi um grande impacto quando eu assisti pela primeira vez ano passado. Primeiro, por ter trazido justamente essa questão da história dessas mulheres, desse apagamento, né? Essas décadas de 30, 40 e 50, histórias que não eram contadas nesse momento, né? E trazer esses relatos de mulheres que se relacionam com mulheres dentro desse contexto histórico. E a segunda coisa que me causou um impacto foi justamente o quarto capítulo, vamos dizer assim, do filme, que nesse arquivo de Nova York, que ela traz Foucault, né, para discussão, né, não tem como não trazer quando se trata de sexualidade, e aí ela vai usar citações de Foucault para fazer uma reflexão
sobre isso que ela está trabalhando, sobre como, por exemplo, as atividades sexuais são contextuais e relacionais. As atividades sexuais não têm um significado absoluto ou fixo além do tempo e espaço. Então, assim, pensar nisso, né? O que a gente entende como o homoerotismo que ela está trabalhando, ou a lesbianidade, ou a homossexualidade, o quanto que isso vai ser relacional, vai se alterar de acordo com o local e a época, e os entendimentos em torno disso vão ser diferentes, né? Não existe um significado absoluto em torno do que é a sexualidade para as pessoas, né? Então, assim, foi muito impactante para mim, e eu queria que vocês comentassem um pouco, então, também, o que vocês acharam desse filme. Eu amo esse filme, assim, muito. Primeiro que, assim, já vem o impacto da primeira cartela do filme, né? A primeira cartela o filme é atravessado, assim, esses capítulos vão sendo divididos por algumas cartelas que trazem, às vezes, uma citação, ou no caso da segunda cartela, que é a cartela do Código Reis, que é aquele código moralista dos anos 30, do que, que imagens podiam e que imagens não podiam no cinema, enfim, hollywoodiano e tal. E aí a primeira cartela, para mim, é isso, assim, faz parte da essência do trabalho da Barbara Hammer, e é um texto da poeta lésbica e branca também, assim como a Bárbara, Adrienne Rich. Eu fiz meio que uma tradução bem livre aqui desse texto inicial, que eu não sei se tem tradução desse texto em português oficial, digamos assim. E aí o textozinho traz o seguinte, aquilo que não tem nome, cuja forma não tem imagem, aquilo que é omitido de biografias, censurado em coleções de cartas, aquilo que erroneamente é chamado de outra coisa, que se torna difícil de existir, aquilo que é enterrado na memória pelo colapso de significado, sob uma linguagem inadequada ou mentirosa, tudo isso vai se tornar não apenas não falado, mas indizível. E aí, enfim, esse texto da Rich, para mim, quando ela abre com esse texto, ela já está dando... E aí, quando esse primeiro bloco do filme vai ser intercalado por duas mulheres mais velhas, com essa pele já... Porque além da granulação da própria câmera, tem a granulação da própria pele, né? Então, essas mulheres que vão intercalando o sexo delas, às vezes em super close, vai intercalando esse registro e essa tentativa de desapagar, digamos assim, esse repertório lésbico das imagens, eu acho muito brilhante, assim, como ela coloca isso a partir de uma poeta cuja vida inteira foi questionar que linguagem eu vou utilizar na minha poesia para que as pessoas entendam que eu estou falando de um outro lugar. E aí a Adrienne Rich sempre falava, beleza, eu posso usar a linguagem de quem me domina para subverter essa linguagem e confundir as pessoas. E às vezes eu acho que a Barbara Hammer faz um pouco disso também, assim. Ela pega, por exemplo, no caso desse primeiro bloco, ela pega uma cena de sexo entre duas mulheres, mas não são duas mulheres quaisquer, são duas mulheres mais velhas. E aí ela faz um super close disso que seria uma clássica imagem pornográfica entre duas mulheres para o olhar masculino. Aí ela faz outra coisa com aquilo ali, subverte completamente a linguagem e simultaneamente vai puxando outras imagens para fazer desapagar, para fazer registrar, né, deixar ali em nitrato, como o próprio nome do filme diz, né, nitrato, esse elemento que era usado nos primeiros filmes e que depois deixou de ser usado, porque é isso, porque o nitrato é o que Barbara Hammer faz, ele é altamente inflamável. E é muito legal que essa brincadeira também esteja com as imagens do filme, que são imagens altamente inflamáveis também, assim. Elas não são imagens que não deixam as espectadoras ou os espectadores sentados de uma maneira, eu não vou dizer confortável, mas ninguém passa incólume por essas imagens, assim, e de um jeito ou de outro você vai reagir a elas. E aí ela inflama o cinema com esse tipo de imagem para fazer desapagar, para fazer tornar dizível isso que está sendo apagado, isso que está sendo omitido das biografias e das coleções de cartas. Eu acho interessante essa relação mesmo com o título do filme, né, assim, Beijos de Nitrato, né, que é isso, né, que realmente são imagens inflamáveis, nesse sentido mais literal do termo, mas também
tem essa relação de a gente pensar que é um material inflamável, né, mas também ele corre o risco de desaparecimento, né, e ela está o tempo todo lidando com essas histórias, assim, que desapareceram, né, porque não se era nomeado, né, não se era reconhecido, né, e o que desaparece quando não é reconhecido, né, e colocar a voz dessas mulheres, essas várias vozes dessas mulheres que se sobrepõem, né, ao longo do filme, é muito interessante, porque elas compartilham essas experiências que foram negadas, de certa forma, né. Ela começa falando ali, colocando aquelas fotografias da Willa Cather, né, que era aquela escritora americana, que tinha uma companheira que se vestia como um homem, né, e tinha que negar essa identidade, e aí ela foi começando a falar das experiências dessas outras mulheres que vão dando seus relatos ao longo do filme, né, então, assim, como é que é possível você construir uma carreira, logo no início do filme ela fala, como é que você constrói uma carreira se você está o tempo todo escondendo algo, né, por isso que essa necessidade da Barbara Hammer o tempo todo, nos momentos em que ela faz esses filmes e exibe esses filmes, o tempo todo ela está se colocando mesmo, sou uma realizadora lésbica fazendo cinema experimental, né, essa necessidade mesmo de autonomeação, e nesse caso do Nitrate Kisses, ela está falando um pouco da experiência dessas mulheres nos anos 20, 30 e 40, né, e isso de fato é muito interessante, assim, como ela vai compondo com essas imagens de arquivo que ela vai buscando. Acho que nos anos 90 ela tem esse interesse muito forte com essas imagens de arquivo, né, isso vai aparecer também em outros filmes dessa fase. E é um trabalho incrível de busca de arquivo que ela faz, assim, porque ela acha umas imagens que você... Gente, como assim ela conseguiu achar isso, assim? Uau! É um trabalho... É isso, assim, é muito minucioso. Ela é uma cientista nesse sentido, assim, cientista no sentido de fazer pesquisas de campo seríssimas, assim, e a Bárbara, desde muito cedo, ela sempre catalogou tudo, assim. Eu me lembro que quando eu estava lendo a entrevista, a chamada entrevista de despedida dela, que ela deu ao New Yorker, ela, a pessoa que está entrevistando ela, a mulher que está entrevistando ela, faz assim, todos esses arquivos aqui, esses filmes que estão catalogados, isso é uma coisa que você está fazendo porque você sabe que você está no processo de morte, ou é uma coisa que você sempre fez? Ela fala, não, eu sempre fiz isso, assim. Então, esse trabalho dela de catalogar as imagens, de buscar essas imagens e é isso, assim, esse primeiro bloco do filme, ele condensa imagens que eu nunca imaginaria ver na vida. E aí você vê ali, e ela consegue buscar isso daí. Essa entrevista a gente vai deixar linkado aqui na postagem. A gente recomenda que vocês leiam, porque é impactante também, né? É uma ótima entrevista de despedida mesmo. E uma coisa que eu achei interessante sobre essa colagem, até esses slides que ela usa nesse momento do filme, e até por isso que eu falei, assim, mulheres que se relacionam com mulheres, porque ela trouxe algumas mulheres famosas de Hollywood ou artistas, né, algumas fotos, mas não todas necessariamente eram mulheres lésbicas, né, então algumas delas eram mulheres bissexuais também, né, ela Exato. mostrou ali a Marlene Dietrich, a Greta Garbo, né? Acho que a Virginia Woolf também apareceu, né? Então ela tá preocupada em trazer essas mulheres, mas não necessariamente fechado dentro do conceito de lesbianidade, né? E aí eu também fiquei pensando sobre isso a respeito dessa experiência que foi a vivência da Willa, né? Porque na época não existiam muitas discussões a respeito de gênero ou de identidade de gênero e da forma como as pessoas performam, né, as masculinidades e as feminilidades, e me chamou muito a atenção que ela se apresentava como um rapaz antes de ir para a universidade, e lá ela passou a usar vestidos, mas depois ela voltou a se apresentar como Will, né, e aí eu fiquei pensando se o Willa, na verdade, não teria sido um homem trans em um momento em que a transgeneridade ainda não era discutida, embora aqui apresentada como uma mulher cis lésbica, né? Uhum. Eu acho que isso, no filme, você meio que deduz isso daí, assim, que talvez se esse debate fosse um debate corrente naquele momento, não haveria nenhuma questão em relação a ela ser, na verdade, a Will ser um homem trans. Então, eu acho que... Mas aí também fica aberto, né? Eu acho que a história deixa... A história, não apenas no filme, como a história, de uma maneira geral, deixa com que a gente... possa ler isso de várias formas.
E outro aspecto que me chama a atenção, justamente aquilo que vocês mencionaram sobre o humor, é quando ela traz o Código Reis, que foi a censura, né, que foi implantada durante praticamente 3 décadas no cinema americano. Então era proibido, sei lá, você cometer um crime e se safar no final do filme, era proibido relações interraciais, era proibido relações homoafetivas, aborto, um tiro aparecer em cena, o tiro podia ser dado, mas a pessoa não podia receber o tiro em cena. Enfim, uma série de padrões de moral que foram colocadas para cima dessa produção audiovisual, né? E ela passa essa lista de proibições rolando, né, na tela, numa cena divertidíssima, porque ela passa em cima de um pau sendo esfregado numa bunda. Praticamente desafiando, né? E não é um pau qualquer, né? É um homem negro meio que penetrando, não penetrando, você nunca sabe exatamente, porque a câmera está sempre se movendo. Esse homem branco e o Código Reis passando por cima, né? E aí é muito genial isso, assim. Essa é uma das melhores imagens da obra dela, essa imagem daí. Eu adorei, é muito divertido, assim, porque ela tá desafiando justamente esses preceitos de moralidade que estão sendo colocados ali. Ela, beleza, era isso aqui, mas deixa eu fazer a minha imagem, né? Isso, e o Código Reis, acho que um dos pontos era a proibição de relacionamento interracial, né? Isso, Sim. Exatamente. Tinha isso. Realmente. Não, a proibição de relacionamento interracial, proibição de relacionamento homoafetivo, enfim, tudo isso tá lá no Código Reis. E aí ela vem e joga essa imagem. Na verdade, é isso, assim, se a gente for, de fato, ler o filme como a Bárbara pensou, essa imagem ela está sendo sobreposta à imagem do Código Reis. O Código Reis ele está por trás, digamos assim, da imagem. Isso que é genial, assim, eu acho que nessa sequência. Tem outro aspecto que é a questão da pornografia propriamente dita, né? Porque muitas pessoas se declaram contrárias à pornografia, mas eu acredito que muita gente que diz que não é a favor da pornografia se refere especificamente a essa pornografia mainstream, que geralmente é misógina, machista, né? Que tem enfoques muito claros e narrativas muito estereotipadas, que raramente focam no próprio prazer feminino, que raramente focam em corpos reais, né? E aí a gente pensar, assim, que a pornografia faz parte da arte desde que a arte existe, né? Assim, a arte pornográfica sempre esteve, né? Sendo expressa nos mais diversos meios, né? E aqui ela cria essas imagens que são pornográficas no sentido literal, né? São imagens de pessoas reais fazendo sexo, corpos nus, né? E nas mais diversas situações ali. Mas são corpos que são muito reais, são corpos que estão se divertindo, que têm risadas, que têm um contato de intimidade. Ela, inclusive, nesse momento pós-HIV, ela mostra a camisinha, ela mostra a luva, ela mostra o plástico, e ela incorpora isso como elementos eróticos também para essas pessoas, quer dizer, essas pessoas incorporam isso, né, como elementos eróticos nas suas práticas, né, e assim, tudo é muito solto, tudo é muito leve, é muito diferente da estética pornográfica que a gente tem nos filmes mainstreams, né. E eu acho que uma coisa importante a gente lembrar também, dentro da obra dela, é que boa parte das mulheres filmadas por Barbara Hammer, mulheres que, enfim, que estavam fazendo sexo em cena, foram amantes da própria Barbara Hammer. Então há outro tipo de relação entre quem está filmando e quem está sendo filmado aí, né? Porque são mulheres que dividiram, de fato, seu corpo com elas, com ela, no caso, a diretora. Eu acho que o filme, no momento em que ele vai falar do regime nazista, por exemplo, ele sabe muito bem jogar o jogo do que são as imagens de um regime fascista, né? Que são aquelas imagens de jogo de luz e sombra muito perfeitos e tal. Então ela tem uma hora que ela fica filmando uma imagem de umas sombras no chão, que são as sombras quase que meio que super coordenadas umas entre as outras, e é uma imagem super bonita, inclusive, e aí ela fica brincando com a câmera, como se a câmera fosse um certo detector ali, naquela cena, tentando detectar alguma coisa, e a câmera fica para lá e para cá, meio que também tentando quebrar uma certa ideia do que é o belo, né? Porque a imagem fascista, ela trabalha muito com
com um certo conceito do belo a partir de um certo, sei lá, de uma certa ideia do que é um corpo perfeito, do que é isso, né? É um regime eugenista. Enfim, de coisas bizarras que acontecem, enfim, em nome de uma certa, entre aspas, ciência. Então, ela sabe brincar também com esse tipo de imagem, assim, ela pega umas imagens que, olhando rapidamente para essas imagens, você veria uma imagem, entre aspas, bela, e aí ela subverte o que é esse, entre aspas, belo. É isso, acho que é uma pessoa que tem muito domínio também de como as linguagens oprimem, e aí ela vai buscar a linguagem que oprime para subverter ela. Bom, e aí o último filme que a gente vai debater aqui hoje vai ser o History Lessons, né, lições de história, que é um documentário montado a partir de filmes antigos e de propagandas políticas, né, usando alguns trechos redublados. Enfim, ele é um documentário que é feito com muito humor, com muita ironia também, né, celebrando a lesbianidade e inserindo ela em um contexto histórico onde muitas vezes ela não estava retratada, né. Isso é muito genial, gente. Quando ela começa com Eleanor Roosevelt, eu já tava rindo já dali, assim, porque é muito brilhante você começar com essa imagem, sabe? Justamente da primeira-dama sapatão clássica dos Estados Unidos e que ninguém pode falar sobre esse assunto. Não, e aí ela vem e coloca toda uma falazinha na boca da Eleanor Roosevelt, sabe? Assim, porque ela começa e termina o filme com essa mulher especificamente, assim. E aí é muito saber brincar com o regime das imagens, enfim, das imagens oficiais, né? Quais são as imagens oficiais, os discursos oficiais e o que está por trás dos discursos oficiais. Então, é uma sacada brilhante, assim. E o que ela... Cara, esse é um filme de montagem muito difícil, assim. A brincadeira dela, não apenas com a montagem de imagens, mas com a montagem de som, porque ela faz a toda hora ela tá redublando algumas situações, é muito brilhante, assim. E eu fico imaginando o trabalho que deve ter dado para fazer esse filme, assim. Eu acho esse filme incrível, assim, eu sempre me divirto muito assistindo, assim, gosto muito de rever esse filme, e é isso, né, começa o filme, ela passeando, né, por um corredor, assim, com uma prateleira com vários celuloses, né, esse interesse pelos arquivos, novamente, né, e de fato, é um filme que tem um esforço imenso, assim, de montagem, de pensamento de montagem, né, ela faz essa versão bem humorada, né? Ela recria, ficcionaliza, né, a história da experiência lésbica, né? Então, colocando, né, fazendo essa ruptura, né, com esses momentos históricos dessas imagens, assim, pegando esses vários arquivos de programas de televisão, anúncios, revistas, né? Locuções também, tem muita locução de rádio, e para dar a entender que existiram, né, lésbicas durante toda essa história, né, e realmente Exato. É muito legal de ver mesmo, assim, gostei muito de ter visto esse filme. E ela trabalha, tem uma das coisas, pronto, ela fazia isso já no Nitrate Kisses, e ela faz isso novamente nesse filme, que é usar várias imagens de capas de livros que eram chamadas as Pulp Fiction novels, com lésbicas, que eram, às vezes, escritas, sei lá, enfim, às vezes escritas por mulheres lésbicas que assumiam um codinome masculino para poder escrever, e às vezes eram escritas por homens. E quando vinha um codinome feminino, era sempre um nome de uma mulher que não existia. Então, assim, o próprio fato da não autoria do livro ser dada já no nome da autora ou do autor já era um caso. E, assim, as capas desses livros, elas sempre foram muito curiosas, assim, porque elas são uma imagem elas usam um certo repertório visual de uma Make America Great Again, sabe, assim, um repertório publicitário dessas imagens de mulheres em situações domiciliares, e aí faz isso com imagens de mulheres seduzindo mulheres, assim, e é muito brilhante como a Barbara Hammer usa essas imagens desses livros no filme. E aí eu acho que é isso, assim, o History Lessons, ele traz coisas inacreditáveis, assim, debate
enfim, a gente está falando do ano 2000, né, começo, então, já dos anos 00, e ela fala nesse filme de drag kings, ela fala de deslocamento de gênero, enfim, que uma certa geração que a gente vai chamar de sapatão, que aqui no Brasil seria a caminhoneira, e aí nos Estados Unidos eles usam butch, né, que é uma mulher lésbica mais masculinizada, digamos assim. Como, na verdade, esse deslocamento de gênero de várias das mulheres butch, na verdade, lá atrás, de repente, era já a performance de homens trans que existiam. E ela fala toda hora essa palavra no filme, né? Essa transformação que estava acontecendo e que ninguém sabia exatamente como é que se dava. E ela fala, tem um termo que ela fala nesse filme que eu acho muito importante, que ela fala da ideia de um fascismo sexual, assim, o que é o fascismo sexual dentro dessa heteronormatividade, né, do que deve ser um corpo com desejo. E aí ela traz esse termo que eu acho que é um termo cada vez mais atual, assim, você fala de fascismo sexual. Porque fascismo sexual, na verdade, é o fascismo sob todas as suas formas. Assim, o controle do corpo é uma das primeiras coisas que surge, né? Controle de mente e controle de corpos. E aí eu acho muito incrível como ela faz esse trabalho de montagem, assim, para falar de coisas tão sérias. É um filme super divertido, engraçadíssimo, esses processos de dublagem que ela faz com essas pessoas, mas ao mesmo tempo é um filme que traz uma imagem fortíssima e que ela não cataloga, ela não diz pra gente que imagem é aquela, de onde surgiu aquela imagem, e é importante ela não dizer, porque faz muito mais sentido eu acho que a cinematografia dela diz muito mais respeito a você ter sensações com as imagens do que você saber exatamente, tal como a bibliotecária faria, de onde vem, qual a data, em que contexto essa imagem surgiu. É muito mais uma sensação do que a imagem traz. E aí esse filme traz a imagem de uma mulher sendo executada, né? E essa imagem para mim é muito forte, assim. Inclusive é um momento do filme que é difícil, assim, porque você está num regime de imagens super curiosas, engraçadas, e aí vem essa imagem que ela coloca junto, e ela faz uma montagem junto com uma imagem de um corpo de alguém, de uma mulher, obviamente, coberto por um lençol no chão. E é muito forte isso, esse trabalho que ela faz. Esse filme, ele é acompanhado de um pequeno vídeo dela explicando o contexto, né, em que ele foi feito, e ela fala justamente sobre isso, que ela usa desde imagens de filmes da década de 20, alguns filmes pornográficos, passando pelas propagandas nacionalistas, né, discursos, e ela também usa filmagens contemporâneas, e ela procura não identificar nenhuma, para que as pessoas infiram por si mesmas, né, e busquem o entendimento dessas imagens dentro do seu repertório, né, mas se, assim, a gente estava mencionando desde dos primeiros filmes a forma como ela celebra o corpo e celebra a sexualidade, mas ela não deixa de lado também esse aspecto que é o aspecto da violência, da repressão e aqui no caso da própria morte, né. Essa questão da genealogia também ela já tinha abordado no Nitrate Kisses, que ela até menciona assim que as Bull Dykes da década de 30 se relacionam com as Butches, né, que são as caminhoneiras da década de 50, que viram as Dykes, as sapatonas da década de 90, né, então ela traz essa genealogia identitária, né, das mulheres para essa análise histórica mesmo dela, né. Eu acho maravilhoso quando ela termina um filme, que ela começa, como a Camila falou, a primeira imagem é justamente essa da pessoa no corredor, a imagem desfocada, então parece até inclusive uma imagem futurista, essa imagem ela volta mais adiante, e aí vem a Eleanor Roosevelt, né, numa conferência e tal, e aí termina o filme com a Eleanor Roosevelt falando assim: gente, muito obrigada por vocês terem participado dessa maravilhosa conferência lésbica. Não, é muito incrível. É ótimo. É muito incrível, assim, eu acho... E eu fico pensando também, assim, um pouco essa pesquisa, assim, de montagem que ela faz, né, porque eu acho que é isso, assim, eu acho que a filmografia da Barbara Hammer, acho que não é só uma questão de colocar corpos queer em cena, né, eu acho que ela se preocupa também com uma forma queer
de fazer cinema, né? Acho que ela tá interessada, assim, acho que toda a filmografia dela é isso, né? Ela não realiza filmes de forma tradicional, né? Ela tá fazendo filmes, assim, que são não lineares, né? Essa coisa dela fazer, por exemplo, esse filme, né, History Lessons, sem se preocupar em catalogar, identificar, e se preocupar em fazer essas associações com essas imagens, a partir das sensações que elas evocam, tentando reconstruir, né, essa história, tem uma relação muito forte com a ideia de cinema vertical da Maya Deren, né, que foi a grande influência dela, assim. E ela mesma fala, assim, não, eu vou tomar a fundo esse elemento do cinema vertical da Maya Deren, que é uma das grandes influências minhas, porque a Maya Deren foi, acho que a primeira cineasta experimental que eu vi na faculdade, né, e quando ela fez a faculdade de cinema, era só ela e mais 2 amigas, né, e só exibiam filmes de diretores. Então a Maya Deren foi, o Masters of the Afternoon foi muito singular, assim, foi muito importante, assim, para a filmografia da Barbara Hammer, né, para ela tomar esses aspectos, esses elementos, assim, que faziam parte, assim, inclusive dos textos da Maya Deren, e ela propõe isso também no próprio cinema dela, né, e eu acho interessante quando ela se preocupa com esse papel mais ativo do espectador na experiência do filme, né. Não é questão só de tratar isso como um tema, mas trazer isso para a forma do filme também. Claro. Eu acho que essa influência da Maya Deren é absolutamente essencial para a gente falar do trabalho da Hammer, porque é isso, assim, e é massa a gente falar isso, porque são mulheres que dão continuidade e fazem ampliar o trabalho de outras mulheres, né? Então, acho que a Maya Deren é essencial para o trabalho de Barbara Hammer, e Barbara Hammer, da mesma forma que Barbara Hammer é essencial para tantas e tantas realizadoras hoje. E só lembrando que um dos curtas-metragens assim, que eu mais gosto da Barbara Hammer é justamente um curta-metragem brincando com uma pia da Maya Deren, que foi, enfim, a Maya's Deren Sink. E aí é isso, eu acho que esse prestar homenagem, ele também não surge à toa, né? Diz respeito a essa coisa do não apagamento. Aqui, ó, a pessoa que foi elementar na minha maneira de entender o cinema, né? A quem serve o cinema e como é que a gente faz desse cinema uma linguagem outra, para falar dessa linguagem da experiência subjetiva de uma mulher, da experiência subjetiva de uma mulher lésbica, uma mulher lésbica branca interessada em corpos dissidentes, enfim, que experiência é essa enquanto linguagem? Então, acho que a Maya Deren é essencial, assim, para quem quer estudar a obra da Barbara Hammer, precisa passar necessariamente também pela obra da Maya Deren. E pensar também como, no cinema da Maya Deren, a própria subjetividade dela enquanto cineasta é posta na obra, né? E aqui como a Barbara Hammer também se coloca no seu cinema, né? E aí a Camila também tinha falado sobre a forma, né? Não basta ser queer no conteúdo e nas pessoas que são abordadas, né? Também é necessário ser queer na forma, né? Alterar a forma de fazer cinema, né? E aí a gente entra num negócio que é muito básico para quem pensa em cinema e gênero, que é a própria coisa da Laura Mulvey, né, do olhar do cinema, né, que entendido no cinema clássico, entendido como masculino, né, o diretor é um olhar masculino, o espectador é um olhar masculino, que é colocado no olhar masculino do personagem e da câmera, né, então, importantíssimo quebrar com essa forma de produção tradicional de imagem, né, e pensar em outras formas de criar imagens que fujam desse padrão, né, então realmente queerificar a maneira de criar esse audiovisual. É exatamente isso, é queerificar a imagem. Eu tô tentando achar uma palavra em português que fosse legal para não ficar tão feio. É verdade. Criar uma estranheza, mas estranheza não dá conta, né, do que é o queer, né, mas talvez nesse sentido, né, de criar um estranhamento em relação às formas tradicionais de criação de imagem, né. Eu fico muito lembrando da coisa que a Maya Deren falava, que eu acho que tem muito a ver com o cinema da Barbara Hammer, que ela faz assim, ela falava que enfim, que a técnica, o elemento técnico, a tecnologia mais importante, é isso, a tecnologia mais importante numa filmagem não é o tripé, não é uma grua, não é a câmera, é o corpo de quem está filmando, de quem está olhando para as imagens.
E tanto é que ela falava que a toda hora, o que incomodava muito para ela, por exemplo, numa câmera, num tripé, é que para ela a composição das cenas no cinema serviu muito mais ao tripé do que o contrário. Tipo, o tripé não estava a serviço da composição das imagens, mas o contrário. Então, isso incomodava ela, e aí isso é essencial para o trabalho da Barbara Hammer, né, que está trabalhando ali com essa, que eu estou chamando de câmera-corpo, uma câmera que está se movendo junto. E eu acho muito bonito, eu lembrei de outro filme agora, que foi um filme que eu vi no Fest Curtas BH do ano passado, 2018, que é um filme bem curtinho, só tem 9 minutos, se chama Carol Lee, Barbara and Gunvor, que é um filme da Lynne Sachs, uma diretora norte-americana, em que ela, em 9 minutos, ela faz um percurso bem curtinho de 3 diretoras. Uma delas é a Barbara Hammer, a Carol Lee que eu estou falando é a Carol Lee Schinman, que faleceu poucos dias antes da Barbara Hammer, outra diretora do cinema experimental, fundamental, que também trabalhava com essa ideia de corpo, assim, e como o corpo podia... A gente precisa lembrar, por exemplo, que Barbara Hammer começou a trabalhar com película, pintando essas películas, né? Ela fazia trabalhos com pintura e tal, e o primeiro contato dela com a película em si é pintando a película. Então é um trabalho na materialidade fílmica mesmo, assim. E aí, nesse filme, o Carol Lee, Barbara and Gunvor, é engraçado porque a Lynne Sachs, ela filma essas 3 diretoras tentando jogar a câmera de um jeito como as 3 diretoras jogavam também. Então, por exemplo, quando ela filma a Barbara Hammer, é uma câmera que está toda hora se movendo, assim, você nunca está parado com essa câmera. E isso acontece única e exclusivamente nesse momento que ela está filmando a Hammer. A Hammer já bem doente e tal, mas ainda assim bastante agitada, se movendo a toda hora. E aí tem uma hora que ela fica mexendo com as câmeras em cima da mesa, e aí você vê as câmeras se mexendo, ela filmando as câmeras se mexendo, e as imagens das próprias câmeras que estão se mexendo também. Então, assim, eu acho muito bonitinho esse filme, porque ele consegue dar conta, num espaço muito curto mesmo de tempo, da essência de um certo jeito de filmar da Barbara Hammer. Perfeito. E é isso, né? Corpos ciborgues no set, adoro. Então, Carol, a gente queria muito agradecer a sua participação nesse programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu. E se quiser de novo reforçar para quem estiver nos ouvindo aonde que podem acessar o seu trabalho, as suas redes sociais, deixar o seu jabá. Então, meu jabá é tão simples, gente. Meu jabá é só o blog que eu atualizo de vez em nunca. Mas não, né, sério, sei lá, eu acho que em breve haverá texto novo lá, que é o foradequadro.com. A minha conta no Twitter é Carol, TYPES, Carol Types. E é isso, vocês me acham nesses 2 canais. Basicamente, querendo contato, é só entrar em contato comigo pelo Twitter, que às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo. Obrigada. A gente vai deixar tudo anotado na postagem com os links lá, então quem quiser acessar e contactar com a Carol, os links vão estar no post. Eu queria agradecer muito o convite, eu acho que é muito importante da gente estar falando de Barbara Hammer, não apenas pelo triste fato da gente não ter mais ela entre nós nesse 15 de maio, mas porque a gente precisa fazer o exercício que a própria Barbara Hammer fazia, né, de desapagar, né, de não fazer com que essas histórias sejam invisibilizadas e apagadas. Eu acho que a essência do trabalho dela está aí, e a gente, ao falar dela, a gente também colabora para que isso, enfim, que esse trabalho dela permaneça e se estenda para novas gerações. É isso. Obrigada demais pela conversa. Enfim, e não se esquecer que quem estiver em Curitiba, por favor, acompanhe a programação do Olhar Cinema. Gente, então, estar em Curitiba e não ver esses filmes da Barbara Hammer vai ser, tipo assim, não vai ser legal para você, só digo isso. Obrigada, Carol. E nós não recebemos nenhum e-mail, nenhum comentário no nosso SoundCloud nessas últimas 2 semanas, então esse programa não vai ter leitura de comentários. A gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post. Para dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud, no nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso novo site, feitoporelas.com.br. Lembrando que agora temos no site uma lista com os nossos próximos programas e filmes a ser debatidos, para quem quiser assistir com antecedência. É só acessar a aba Calendário.
E você também nos encontra no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd, feito por elas. Se puder, avalia também a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. Lembrando que além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon. Então colabora com a gente, padrim.com.br ou patreon.com. Os dois é /feito por elas. E quem nos amadrinha ou apadrinha, além de ajudar a definir as nossas pautas futuras, recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo que é criado e curado por nós e que é um complemento ao que a gente já faz aqui. E a gente também tem um grupo no Telegram onde rolam conversas principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos. O link vai ficar no post. Obrigada pela audiência, obrigada pelo apoio e até o próximo programa. Até o próximo programa. Obrigada, viu, Carol? Obrigada eu, gente. Foi incrível.